Quando se fala de comédia, a gente pensa logo num texto descompromissado, alegre e sem grandes implicações na vida das pessoas. Mas a verdade é que As Nuvens, de Aristófanes, que foi levado aos palcos em 424 a.C., ajudou a condenar um homem à morte. Esse homem era Sócrates, um dos mais importantes filósofos da Antiguidade Clássica. Vamos ver na sequência como isso aconteceu. O riso é a mais antiga e mais terrível forma de crítica, disse certa vez o escritor português Eça de Queiroz, que viveu no século XIX. Isso é tão verdade que facilmente se compreende que os regimes mais autoritários tenham coibido as manifestações teatrais da comédia de cunho crítico. Aristófanes foi um importante comediógrafo da Grécia Antiga, dividindo essa nomeada com Cratino e Eupolis. Ele nasceu em meados do século V a.C., vindo a falecer em 385 a.C. Teria realizado aproximadamente 40 peças teatrais, das quais apenas 11 chegariam a nossos dias. Ele foi contemporâneo e crítico da Guerra do Peloponeso, que se arrastou de 431 a 404 a.C., a qual aparece em sua dramaturgia nas comédias Acarnenses, Paz e Lisístrata, onde ele repudiava a guerra e exaltava os tempos de paz. É interessante notar que quando se instituíram os certames teatrais por Pisístrato, tirano de Atenas, apenas a tragédia foi considerada como gênero teatral de interesse nesses eventos. A comédia aconteceria mais tarde e estaria subordinada ao aparecimento e afirmação da democracia. Mas as origens da comédia na Grécia Antiga estariam ligadas à chamada lírica jâmbica ou iâmbica, tipo de composição poética em forma de uma sátira virulenta direcionada a um indivíduo ou a um costume, sendo os poetas Arquíloco e Simônides ilustres representantes desse viés literário. No início, havia a comédia antiga, que se voltava para a discussão da polis e de suas instituições, mas, após a Guerra do Peloponeso e o declínio do debate político, a crítica de costumes e a vida privada entram em cena. Essa ênfase tenderá a se afirmar ao longo do século IV a.C., tendo Menandro como um de seus principais autores. Na Comédia Nova, as intrigas domésticas adquirem importância, enquanto que o coro, que representa a opinião pública, perde um pouco de relevo. Aristófanes viveu nessa época de transição. Ele tanto escreveu a comédia antiga, com sua crítica veemente à guerra, como também às instituições da polis, quanto se deteve na crítica centrada a uma só pessoa ou a costumes de seu tempo. As Nuvens foi a mais conhecida peça dentro do gênero comédia nova, não exatamente pela qualidade teatral da trama que ela traz a público, mas porque o personagem escolhido para ser alvo de suas críticas era o já famoso filósofo ateniense Sócrates. Bom, Sócrates foi um filósofo que se acostumou a não ter o pensamento preso a certas convicções que o coletivo celebrava. Ao contrário, ele caminhou com frequência no sentido oposto a isso. Ele dizia que, com outras palavras, que o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas sim a certeza. A sua frase, o seu grande bordão era: aquilo que sei é que nada sei. Porque isso levava, ou seja, a inquietude intelectual, a certeza de que você não tem o conhecimento, te levava a buscar esse conhecimento e caminhar na direção da sabedoria. O filósofo é alguém que busca essa sabedoria. Ele tem certeza que não está com ele, diferente dos sofistas. Os sofistas acreditavam que possuíam a sabedoria. Se você perguntava uma coisa para um sofista, ele tinha sempre uma resposta. No diálogo que Platão anota com Hippias, onde se discute a beleza, Hippias dá uma série de respostas para Sócrates que são respostas assim:
pontuadas, fatuais, nada a ver com o sentido filosófico do que vem a ser beleza, né? Então Sócrates era uma pessoa que ele tinha esse princípio de levar as pessoas a uma reflexão mais profunda sobre a realidade, né? Saindo do terreno, né, da chamada doxa, né, da opinião. Esse filósofo teve uma importância enorme, não apenas para o contexto cultural da Atenas dos anos 400 a.C., mas para toda a história do pensamento ocidental. Até a sua época, a filosofia preocupava-se com o estudo da chamada arqué, ou seja, a origem das coisas e do mundo. Era uma filosofia nascida do esforço de compreensão da cosmogonia voltada à physis. Sócrates viveu numa época em que o eixo maior de interesse dos filósofos e demais profissionais ligados ao conhecimento passou a não mais se deter na natureza, mas voltou-se ao ser humano. Os sofistas diziam que o homem é a medida de todas as coisas e refutavam as especulações de natureza metafísica em demanda da compreensão do mundo a que os filósofos pré-socráticos se entregavam. Os sofistas não eram assim, mas pessoas que, acreditando cultuar a sabedoria e não apenas amá-la, como faziam os filósofos, não se preocupavam com a physis, muito menos acreditavam na existência fática da verdade, como fazia Sócrates, mas se lançavam ao exercício retórico do convencimento, da persuasão. Bom, Sócrates nunca deixou nada escrito. A rigor, o que se conhece do seu pensamento se deve a 3 fontes. Primeiro, Platão, o mais notável de todos os seus discípulos, que escreveu alguns diálogos sobre ele e ainda um depoimento, que é a Apologia a Sócrates. Outro seria Xenofonte, que é também discípulo dele, atuou também como soldado. Aliás, o Sócrates foi um soldado também, um valente soldado, né? Era uma pessoa cheia de virtudes, né? E, por fim, Aristófanes. Esse era crítico, né? Ele não conhecia Sócrates, tanto que imputa a ele a imagem de um sofista. Sócrates não era sofista, ao contrário, Sócrates combatia o sofismo, né? Então, não se sabe ao certo se ele fez isso por má fé ou porque desconhecia de fato. É muito provável que ele mais desconhecesse, né? Sócrates era um filósofo e, por isso, combateu os sofistas ardentemente. A diferença entre ambos pode ser percebida já na sua etimologia. Filosofia é uma palavra de origem grega formada pelos radicais philo, que quer dizer amor, e sophia, que quer dizer sabedoria. Filosofia quer dizer, portanto, amor à sabedoria, enquanto que o sofismo vem dos radicais sophia, sabedoria, ou sophos, sábio, né? E ismo, que é prática, ou seja, prática da sabedoria. Enquanto que um sofista se considera uma pessoa sábia, um filósofo apenas buscava a sabedoria, pois para ele somente os deuses eram verdadeiramente sábios. Os homens poderiam promover uma busca amorosa do saber. Isso era filosofar. A deusa da sabedoria era Atenas, que dava nome à cidade, aliás. Mas Aristófanes confundiu a postura filosófica de Sócrates com a de um sofista e expondo ao juízo público como alguém descompromissado com os valores mais caros de Atenas, o sistema religioso grego e o culto dos valores morais que devem ser observados, sobretudo pela juventude ateniense. A peça estrearia em 424 a.C., mas sem alcançar grande sucesso, sendo então reescrita de uma forma menos favorável a Sócrates, mas não se sabe ao certo se essa segunda versão chegaria a ser levada aos palcos. O herói da trama, Strepsíades, um fazendeiro desonesto, vê-se em dificuldades financeiras por conta de seu casamento com uma mulher perdulária e resolve levar seu filho Fidipides, um fanático pela equitação, ao pensatório, escola dirigida por Sócrates, onde se ensina o argumento injusto.
Esperançoso em enganar seus credores com as artimanhas socráticas, mas diante da recusa do filho em ingressar inicialmente na escola, Strepsíades matricula a si próprio, mas suas pretensões de se tornar um verdadeiro sofista esbarram em suas limitadas possibilidades intelectuais. O filho acaba incumbindo-se da tarefa, favorecendo a que seu pai espantasse os credores de sua porta, mas, em breve, sob os influxos da moral estrábica ensinada pelos argumentos injustos, torna-se uma pessoa sem respeito às tradições, aos pais, ameaçando-os até fisicamente. Tomado de raiva, Strepsíades ateia fogo no pensatório, percebendo os efeitos nefastos do culto ao argumento injusto que aparece personificado na peça e se defronta com um outro personagem, o argumento justo, que perde o debate contra seu contentor. Então, o que existe, que podemos inferir sobre Sócrates, é tudo depoimento de outras pessoas. Ele nunca deixou nada escrito, ele tem até um diálogo interessante, onde ele fala do livro. O livro não dialoga com você, o livro fala, né? Mas Platão escreveu então uma tetralogia. Nessa tetralogia que trata, ele escreveu vários diálogos, mas essas dizem respeito e envolvem mais imediatamente o transcurso de Sócrates nesse episódio que vai redundar na sua morte. Primeiro é Eutífron, né, que era um sacerdote grego, meio espertalhão, com quem ele encontra no momento em que ele está indo ler a acusação que Meleto e Ânito fazem contra ele, né, prendem num pórtico e ele está indo, e então ele encontra Eutífron e Eutífron estava indo também acusar o próprio pai de ter matado o escravo dele, e ele entende que aquilo foi um ato de piedade, afinal de contas ninguém defende um escravo e ele estava defendendo o escravo, né? Então esse é um diálogo. Existe o outro de Críton, e Críton diz respeito mais à questão de Sócrates e a sua condenação. Ele já tinha sido julgado e condenado. E Críton é um discípulo dele que tem alguma condição material e conversa com os guardas e tudo, e arranja para ele fugir e ir para uma outra região, né? E ele então conversa com Críton sobre a questão da justiça e da injustiça e conclui que ele não pode combater uma injustiça de que ele foi vítima com outra injustiça, que é o descumprimento da lei. Então Críton não consegue salvar Sócrates. Ele tinha feito tudo para salvar Sócrates, né? E existe ainda Fédon, que é o último diálogo, embora tenha sido escrito já mais tarde, já na maturidade de Platão. E nesse diálogo, um discípulo, na hora que ele vai morrer, que ele vai tomar a cicuta, ele fala: Sócrates, você está tão calmo, você está tão sereno, como pode isso, né? E ele então discorre sobre a eternidade da alma, né? Ele fala: não é uma morte, absolutamente, né? Então é um diálogo também que tem importância teológica muito grande, né? E Platão anota isso. Isso é importante que a gente veja até essa ideia de permanência da alma, né, depois da morte, da sua independência em relação ao corpo e tudo, porque isso eram coisas que o grego e até mesmo o romano não tinham como fechados, né? Não era uma coisa assim que se acreditasse, né? Se fala sobre a eternidade da alma no mito de Psique, que é a alma, né? Eros e Psique, né? Nesse mito, ali já durante a época romana, se admite a possibilidade da eternidade da alma, né? Porque Psique vai se casar com Eros, né? Que é o deus do amor, né?
E aí você compreende por que o cristianismo vai ser tão permeado da influência platônica, né? Tempos depois, né? Quem vai fazer isso vai ser Santo Agostinho. Mas isso é uma outra história, a gente fala depois. Na Apologia Sócrates, ali não é um diálogo, é um depoimento, né? Onde Platão demonstra a inocência de Sócrates através dos próprios argumentos que Sócrates leva na hora da sua defesa. Então é um depoimento importantíssimo, porque demonstra que Sócrates, a rigor, ele tinha sido uma pessoa que tinha angariado inimigos pelo fato de demonstrar ao cidadão ateniense que as suas convicções eram ruins para eles, né? Porque fazia com que eles não aprendessem mais nada. A opinião é uma coisa que engessa o pensamento, né? Você acha que aquilo acabou, você intui, você não vai mais a fundo. Sócrates, através da maiêutica, ele faz um exercício com as pessoas de levá-las nem sempre a um novo conhecimento, mas pelo menos, isso ele consegue com muita eficiência, destruir as suas convicções, né? Isso é quase subversivo para Atenas dessa época. Sócrates foi acusado de ter cometido 3 crimes. Primeiro, não acreditar nos deuses cultuados pelo ateniense. Segundo, propor novos deuses. Terceiro, corromper a juventude, né? Essas 3 acusações ele vai se defender de uma forma brilhante no tribunal. Mas ele era tão convicto com relação à necessidade de caminhar sempre na direção da verdade, que ele dispensa os préstimos de um grande orador, né, talvez o maior que houve na Atenas, que foi Lísias. Lísias foi ter com ele, a pedido de sua esposa, Xantippe, né, esposa do Sócrates, né, e foi ter com ele e fez a defesa dele. Olha, eu vou falar isso, Sócrates, assim, assado, cozido, e vou emocionar as pessoas e tudo. E o Sócrates fala, mas o que é mais importante para você? É me salvar dessa condenação à morte? Ou dizer a verdade, provar a verdade? Ele falou, é te salvar, Sócrates. E ele vai falar, então você não serve, porque eu passei minha vida toda atrás da ideia de verdade, buscando a verdade, né? Então você... eu não vou usar seus serviços, né, para desespero da chance. E ele, no tribunal, levou um argumento lógico, válido, mas um argumento que não emociona ninguém. E Lísias tinha dito isso para ele, você vai precisar emocionar as pessoas, porque é através da emoção que eles vão te inocentar. E Sócrates prefere a dialética, né? Ele chama Meleto, né, e que é o cara que faz a acusação, e tem com ele uma troca de argumentos, e acaba demonstrando, provando que Meleto, como ele diz, né, está provado que a sua acusação é feita pelo princípio da calúnia, né? E Ânito também é o outro, né? Mas não adianta, né? Ele não consegue comprovar, né? Ele não consegue emocionar as pessoas como Lísias havia proposto, né? E aí então ele é condenado.